nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a participação, né, das famílias, dos servidores que estão presentes na reunião de hoje. É com muita alegria, né, que a gente recebe vocês nessa primeira reunião do ano de 2021. Tá? O CNEI Denizar Santos fica muito feliz de ter vocês conosco nesse momento. Esperamos que chegue mais gente aí, nós estamos com 51 pessoas, tá? Mais uma vez eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem o nome de vocês, né? Se for pai, mãe, responsável, coloca o nome da criança e a turminha, tá bom? Solicito essa gentileza para a gente poder ter uma lista de presença. Nós estamos gravando a reunião, porque alguns pais colocaram que não seria possível participar da reunião por situações de trabalho ou compromissos assumidos anteriormente, então a gente vai gravar a reunião e vamos disponibilizar depois lá no grupo, né, para as famílias que quiserem, puderem, precisarem assistir. A nossa reunião é uma reunião muito importante, tá bom? A gente vai passar, nós vamos tentar ser bem objetivos, nós preparamos uma apresentação para a gente poder sintetizar todas aquelas informações que nós achamos que precisamos, né, de passar agora, mas nós vamos ter outros momentos, né, de contato com as famílias, para a gente poder passar aquelas questões que ainda surgirem, com certeza muitas vão surgir, é um momento de muita insegurança ainda, né, esse retorno presencial, todos nós vivemos ele com muita apreensão, com muito cuidado, porque a gente sabe que a pandemia continua, a gente sabe que a vacina ainda não atingiu nem, acho que 2% da população brasileira, e a gente precisa, então, a gente vai retornar, né, está com previsão de retornar, se tudo, né, continuar da forma que estamos até o momento. Se por acaso, né, o município ou o estado entrar no risco alto, então provavelmente essa data vai ser postergada, tá? Vai ser adiada. Então, eu queria, mais uma vez, né, deixar a minha gratidão pela participação de todos e todas, né, e nós vamos dar início, então, à nossa reunião de hoje. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de me apresentar, pode ter pessoas aí que não me conhecem ainda, né, meu nome é Marlúcia Reverte, eu sou professora do CNEI Denizar Santos já tenho 29 anos de rede de Vitória, rede municipal de Vitória, e esse é o 4º ano que estou na gestão, né, na direção da unidade, do CNEI. Né, nós temos aí outras colegas que estão presentes também, nossas pedagogas, né, se quiserem se apresentar, por favor. Beleza, boa noite, boa noite. Débora? Tá bom. Boa noite. Desculpa aí, vamos por sequência, né? Vou fechar aqui, Lu. Ok. Meu nome é Luciana, né? Estou chegando para fazer parte dessa família Denizar Santos nesse ano, mas eu sou pedagoga e professora da rede desde 2011. Espero que a gente tenha um ano de sucesso aí, apesar das dificuldades, né, das lutas que nos sobrevêm, que a gente almeja que tudo vai dar certo, né, que tudo vai mudar, a perspectiva, né, de melhoras, que dias melhores virão para nós, tá? E estamos aí em parceria com vocês. Turno matutino. Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora, pedagoga do CNEI pelo 3º ano, também sou professora da rede de Vitória também, e você já me conhece há algum tempinho, né? Nós vamos trabalhar juntos aí mais um ano, que Deus nos abençoe e nos proteja, que nós possamos ter um ano, assim, abençoado, bastante produtivo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Aline, eu sou pedagoga no Vespertino, né, pelo 2º ano, com as turminhas do grupo 5 e 6.
Ok. Nós temos também a Ocilene. A Ocilene tinha uma consulta médica marcada, que seria um pouquinho mais cedo, ela deve estar entrando na reunião daqui a pouco, mas às vezes ela não deve ter conseguido entrar ainda, tá? A Ocilene, ela ocupa, né, ela acompanha no vespertino as turmas do grupo 2, 3 e 4, tá? No turno vespertino e a turma do integral, né, quando começar, ok? Então, nós temos aí, temos os professores, temos assistentes que estão presentes. A gente não, assim, a gente não vai apresentar todas, porque vocês terão oportunidade de conversar com a equipe, tá? Em reuniões específicas, tá? Onde vocês terão um momento para conhecer melhor a professora, assistentes, estagiários, todos os profissionais, né, que estiverem na turma. E como a gente tem alguns profissionais que não puderam estar presentes aqui hoje, por conta de compromissos assumidos anteriormente, a gente vai deixar a apresentação do grupo da turma. Gente, desculpa, eu estou falando aqui com o áudio fechado de novo, perdão. Perdão. Eu estou dizendo aqui que nós temos presente aí, né, também professoras, professores, né, assistentes e servidores que atuam nas salas também, tá? Vocês terão, agora, rapidamente, né, o professor que... Tá ligado? Deu para ouvir? Então, estava fechado aqui para mim, perdão, estava fechado para mim. Então, vocês terão, então, oportunidade de conversar, né, com a equipe da turma, mas nesses momentos aí, com a turma, com o grupinho da turma, ok? Então, já que vocês ouviram, tá tranquilo. Então, nós vamos iniciar agora, né, como eu disse, nós preparamos uma apresentação para a gente conseguir sintetizar todas aquelas informações que nós precisamos passar para a comunidade escolar nesse momento. Eu vou pedir, então, a Débora, tá, que passe para a gente aí, tá? E qualquer situação que vocês precisarem de tirar alguma dúvida e tudo, é só falar, abrir seu áudio, falar que a gente para ouvir, tá bom? Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Sim. Ótimo. Então, nós vamos dar início, né? Então, nós temos aí o início da apresentação, nossa reunião de pais. Vamos passar, então, né? Hoje, dia... Então, nós temos aí... Inicialmente, né, nós temos, então, a nova administração da Prefeitura de Vitória elaborou um plano de retorno às atividades letivas da rede pública municipal de ensino de Vitória. Nós já tínhamos elaborado, ano passado, um protocolo de retorno, né, que tinha como base a portaria César Sedu, que regulamentou todo o retorno, até todo o protocolo, né, para o retorno das atividades na educação. Então, a nova administração elaborou esse plano de retorno, levando em consideração essas portarias do governo do estado e também o protocolo de retorno que foi elaborado no ano passado. Então, pode passar, Débora. Marlúcia, às vezes eu vou ter que interromper, porque como eu abri a sala, os pedidos para entrar eu tenho que autorizar, tá? Tá bom, obrigada, Débora, sem problema. A gente aguarda. Vamos lá. Então, nós temos, então, aí o plano de retorno, né? Esse plano de retorno, como eu disse, ele se baseou nessa legislação aí, assim, inicialmente, né? A lei, né, federal, que instituiu o regime de suspensão das atividades, né, que aconteceu em agosto de 2020, essa outra lei, é a resolução do Comev, a portaria da SEMI, né, da Secretaria de Educação, várias portarias, a portaria conjunta César Sedu, né, a 01 e a 02, o calendário escolar também 2021, que tem uma portaria específica, protocolo de retorno, né, que foi elaborado pela equipe da Secretaria no ano passado, né, e podemos passar, então, aí.
Essa foi a legislação. Nessa legislação, nesse plano de retorno que foi elaborado pela administração municipal, nós temos um cronograma de retorno às atividades presenciais, que é o seguinte: dia 1º de março, nós teremos o retorno presencial das escolas, das EMEFs, das turmas do sexto ao 9º ano. No dia 15 de março, nós teremos o retorno presencial na EMEF, do 1º ao 5º ano. E no dia 29 de março, nós teremos o retorno presencial nos CMEIs, nos Centros Municipais de Educação Infantil do município de Vitória, nas turmas, com as turmas dos grupos 5 e 6. Tá? Lembrando que nós já iniciamos o ano letivo no dia 22, né, que foi segunda-feira, com atendimento nas plataformas, né, da plataforma Aprendevix, e também hoje nós iniciamos a entrega das atividades impressas, né, para todas as turmas do CMEI. Então, passando o nosso cronograma, como eu disse, o retorno do dia 29 de março vai acontecer para as turmas dos grupos 5 e 6, que são as crianças de 4 e 5 anos. As crianças dos grupos 1 ao 4, que são as crianças de 0 a 3 anos, serão atendidas com propostas de interações e brincadeiras, por meio de atividades pedagógicas remotas. Articuladas às propostas pedagógicas do CMEI, essas atividades serão elaboradas e postadas pelas professoras, professores, na plataforma Aprendevix e em outros meios de comunicação com as famílias e responsáveis. Então, hoje mesmo, né, nós iniciamos a entrega das atividades impressas, tivemos também interações lá nos grupos do WhatsApp, né, que foi muito bacana, eu acompanhei alguns grupos, né, que tiveram interação hoje, né, as crianças se apresentando, postando fotinhas. Então, se por acaso alguém, né, ainda não tiver sido adicionado ao grupo, depois comunique conosco, para a gente poder fazer, né, fazer essa adição, né, de vocês lá nos grupos. Pode passar, Débora. Então, os procedimentos para o início das atividades presenciais nas unidades de ensino. As atividades presenciais estão condicionadas à classificação de risco baixo e moderado no município de Vitória, conforme registro no mapa de risco do governo estadual. Então, como eu falei, né, gente, qualquer problema, se acontecer de haver um aumento no índice de contágio, no índice de mortes pelo Covid, o mapa de risco do governo estadual, ele muda, segue, né, para o risco alto, e aí as atividades nas escolas são suspensas. Tá? Então, é muito importante lembrar isso, né, que pode acontecer, tomara que não aconteça, né, mas pode acontecer, e aí haver essa suspensão das atividades. As famílias responsáveis também poderão optar pela continuidade das atividades não presenciais nos domicílios, manifestando-se por meio de instrumento próprio, denominado termo de manifestação de interesse, antes do início das aulas, a ser disponibilizado no boletim online da criança, do estudante, ou nas unidades de ensino. Desde a semana passada, nós disponibilizamos, né, correspondência lá nos grupos, aonde estão anexados esse termo de manifestação de interesse, né, e também disponibilizamos lá na escola, no CMEI, né, esse termo, para quem não tiver acesso, passar lá e preencher. Então, vocês vão observar que, de acordo com as turmas, nós teremos, então, as opções que vocês vão indicar nesse termo de manifestação de interesse. Pode passar, Débora, por favor. Só para complementar o que eu estava falando antes, nesse termo de interesse, vocês vão dizer, as turmas do grupo 5 e 6, vocês terão três opções lá no termo de interesse. A primeira opção é se a sua criança vai voltar presencialmente no dia 29. Primeira opção. Se você optar pela não retorne presencialmente, você tem a opção de acompanhar as atividades na plataforma Aprendevix, ou, se você não quiser acompanhar, não puder acompanhar na plataforma, você pode optar por receber as atividades impressas. Aí você terá que vir à escola, ao CMEI, para buscar essas atividades. Isso para as crianças dos grupos 5 e 6.
tá? Lembrando que nesse primeiro mês, né, nesse mês agora, de iniciando dia 22 agora de fevereiro, nós então estamos entregando atividades impressas e a plataforma está aberta para todos os alunos, tá? Já as crianças dos grupos 1 ao 3, que são as crianças de 6 meses a 3 anos, desculpa, essas crianças já têm duas opções: de acompanhar as atividades na plataforma ou de receber as atividades impressas, porque nós não teremos o retorno presencial das crianças dos grupos 1 ao 4 nesse momento. Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo algumas pessoas aí com a mão levantada. Se quiser perguntar sobre esse assunto. Podemos prosseguir, então? Então, vamos lá. Procedimento para o início das atividades presenciais nas unidades de ensino. Na educação infantil, a proposta é não trabalhar com o rodízio das crianças. No fundamental, vai acontecer esse rodízio. Vai acontecer esse rodízio, né? As crianças vão vir um grupo num dia, outro grupo vem outro dia. Já na educação infantil, não vai acontecer esse rodízio. Atenderemos o mesmo grupo de crianças diariamente, porque as crianças são pequenas e precisam se adaptar. Por exemplo, no primeiro momento, permanecem na escola um período mais curto, e esse tempo vai aumentando ao longo dos dias para que eles se adaptem a esse novo espaço e rotina. Entendemos que seja muito difícil fazer adaptação com rodízio. Haverá uma organização no CEMEIs por agrupamentos de criança, que atenderá à capacidade lógica das salas de aula. Começaremos com as crianças mais velhas, os grupos 5 e 6, e o grupo que for atendido no presencial terá aulas todos os dias. Já os demais permanecem com as atividades online ou impressas. Aí, como está explicado aí na apresentação. As crianças dos grupos 5 e 6, elas retornam, aquelas que vocês optarem pelo atendimento presencial, elas retornam no dia 29 de março, e a turma, ela tem uma capacidade máxima em cada sala. Pode passar o próximo, Débora, por favor. Então, as turmas do grupo 5 e 6 serão divididas em grupos com capacidade máxima de 11 pessoas. Então, nessas 11 pessoas estão inclusas também os adultos da sala, professor, assistente, estagiário. Então, uma turma, ela vai ter no máximo 11 pessoas na sala. Pode acontecer de alguma sala ter menos, porque nós temos variação de tamanho em algumas salas. Tem umas salas que são maiores, tem outras salas que são menores. Como eles fizeram esse cálculo da média, a gente vai fazer a medição da sala, respeitando um espaço de 1,5 m entre cada criança, né, para as crianças ficarem. Então, elas têm que ter um distanciamento de 1,5 m entre elas e entre também os profissionais da turma. Tá? Então, a gente vai organizar com sinalizações, com marcações no chão, retirar carteiras da sala para as crianças que não vão ficar ali, e a turma poderá ser dividida. Vamos supor, uma turma que tem 22 alunos, vamos supor que 20 famílias optem pelo retorno presencial. Essa turma será dividida, então, né, em duas ou até mais uma, se for o caso, se der um número, com um professor e um assistente ou estagiária, no caso, seriam 9 crianças. Então, a turma vai ser dividida em duas e ainda vai ter mais algumas crianças que podem estar indo para outra sala. E os profissionais da escola vão assumir essas turmas. Né? Então, os próprios profissionais, aqueles profissionais que vão estar acompanhando as crianças pelas plataformas e também fazendo as atividades impressas, alguns deles vão para as salas para poder atender a essas divisões, ok? No período de 29 do 3 a 1 do 4, quando acontece o retorno presencial dos grupos 5 e 6, as crianças dessas turmas deverão permanecer no CEMEI nos seguintes horários. Então, o turno matutino, na primeira semana, vai funcionar no horário de 7 às 10 horas, e no vespertino, de 13 às 16.
A partir do dia 5/4, se tudo correr bem, as crianças matriculadas nesses grupos 5 e 6, retornam ao horário normal, né, que é o horário das 11h30 e 17h30. Lembrando que os portões sempre são abertos mais cedo para, ainda mais agora, né, que as crianças serão recebidas e entregues no portão. Então, a gente vai ter que fazer ali um escalonamento para poder não haver aglomeração nas entradas e nas saídas da escola, da unidade. Ok? Então, nós temos, então, né, como eu disse, a plataforma Aprender VIX. Então, esse aí, né, é a página de abertura da plataforma. Quem já acessou ano passado, ou conseguiu fazer já o acesso essa semana, observa essa página aí, quando abre a plataforma, nós temos aí o acesso das crianças, estudantes, e o acesso do magistério. Pode passar, Débora. Tem diferença sim, porque a atividade, ela pode ter até a mesma sequência, né? Pode ser uma mesma sequência, mas a atividade que vai para a plataforma, ela tem toda uma forma de interação lá. Então, algumas coisas vocês vão observar que na plataforma vocês conseguem interagir mais, vocês vão clicar no link, o link vai abrir, vocês vão ter vídeos que vocês ali mesmo, vocês vão poder abrir, tem atividades que a criança vai poder fazer ali mesmo na plataforma. Já a atividade impressa já não tem. Atividade impressa vai ter alguns links que vocês vão ter que entrar no celular ou no computador para poder acessar. Vocês vão ter atividades. Se pode usar as duas? Olha, sinceramente, eu não tinha pensado nisso, porque nesse momento que a gente está ainda... nesse momento que a gente ainda está com acesso na plataforma ou impresso, a gente está atendendo os dois grupos, mas a gente pode conversar, dependendo da situação, né? Aí ver como é que ficaria essa questão, que é uma dúvida que realmente a gente não tinha pensado nessa situação. Boa noite aí, quem chegou depois. Marlúcia, a gente tem que cuidar bem dessa questão da opção, né? Não que a plataforma vai estar aberta para todas as crianças. Uhum. Né? Isso é independente. Só que, quando a família faz opção por atividade impressa, a frequência da criança vai ser garantida pela realização dessas atividades impressas e a devolução das mesmas, né? Principalmente dos grupos maiores. E aí, quando assina um termo que vai fazer as impressas, a frequência vai ser garantida por aí. Então, se a família uma hora está na plataforma, outra está no impresso, a gente vai ficar perdido na hora de avaliar essa frequência. Porque, a princípio, se escolher o impresso, a gente vai olhar a devolução do impresso e a busca do impresso. Se escolher o plataforma, a gente vai olhar a frequência e a resolução das atividades na plataforma. E aí, se ficar dos dois, a gente fica confundido. Não que não possa usar a plataforma, todo mundo pode, mas garantir que, se escolher o impresso, essa devolutiva do impresso aconteça, mesmo que esteja fazendo esse complemento na plataforma, entendeu? Porque senão o professor vai ficar maluco, se ele não sabe se ele recolhe o impresso para olhar, ou se ele vai na plataforma olhar. E aí, o ideal é que, se escolher o impresso, mantenha a devolução do impresso e a busca dele. Mas, se quiser entrar na plataforma para complementação, ok. Mas as atividades que estarão na plataforma, elas serão as mesmas. Só o meio de interagir que vai ser diferente. Isso mesmo. Então, a Débora aí lembrou muito bem, né, dessa questão do acompanhamento da frequência, muito importante isso, porque nós estamos, desde o dia 22, já, né, fazendo esse controle da frequência. Então, quem foi buscar as atividades hoje, tem uma lista que foi, né, preenchida com a frequência de vocês, e essas atividades, alguém perguntou aí, essas atividades serão devolvidas. Como? Vocês receberam a atividade hoje, por exemplo, e daqui a 15 dias nós vamos informar para vocês irem buscar as novas atividades.
Então, vocês vão trazer essas atividades, né, daqui a 15 dias, que vai ficar lá guardadinha lá um tempo, para não haver perigo de contágio, né? Vocês vão trazer, ela vai ficar guardada lá alguns dias, para depois o professor fazer todo a acompanhamento da atividade, e você vai levar uma nova atividade, entendeu? Então, a cada 15 dias, lá no grupo, a gente vai avisar, né, a data para pegar a atividade, e vocês vão trazer a atividade, então, que levaram na quinzena anterior. Então, essa frequência, né, ela vai ser computada pelas atividades, né, pela recepção da atividade e devolução da atividade, ok? Então, hoje mesmo, quando os pais foram lá buscar, a gente falou disso, só vai devolver lá, né, daqui a 15 dias, quando vier buscar as próximas atividades, ok? Mais alguma questão com relação a isso? A gente pode seguir. Sim. Então, não, aí já não. As atividades das crianças, das turmas do grupo 1 ao 3, que são interações, aí já a interação lá vai ser cobrada de uma outra maneira, através de uma interação lá por exemplo, no grupo do WhatsApp, você vai tirar uma foto e vai mandar, entendeu? Agora, essas coisas que forem feitas com materiais, aí já não precisa de devolução, entendeu? A gente vai ter um outro tipo de interação. A atividade mais que vai ser devolvida é mais aquela dos grupos, né, mais velhos que vão ser escritas, né, que vão ter esse tipo de retorno, tá bom? Mas aí a gente vai conversando depois, tá? Aí as pedagogas, as professoras vão orientando vocês com mais tranquilidade, que aí fica tranquila nesse primeiro momento, tá bom? Então, gente, a plataforma AprenderVix, sim, Dadi, com certeza, aí a gente pode, vocês podem ficar à vontade para perguntar, a gente não vai conseguir responder tudo aqui hoje, mas assim que tiverem, né, ou amanhã também, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, as pedagogas e eu também estou lá, as professoras, elas vão estar no grupo, vocês podem perguntar também lá no grupo, né, tem algumas pessoas que a gente não conseguiu adicionar ao grupo por algum problema, mas é só entrar em contato, então, isso mesmo, acabei de falar, Gabriela, que a gente está com dificuldade com alguns telefones que a gente adiciona ao grupo e não entra, né? Então, a gente fica meio confusa com relação a essa situação para a gente resolver isso aí, tá? Então, a plataforma, ela oferece aos professores e às crianças, estudantes, muitas ferramentas que oportunizam novas experiências de aprendizagem e produção de sentidos por meio da interação com as linguagens e com os conhecimentos das diversas áreas do saber, consolidando as atividades curriculares vivenciadas em casa e nas unidades de ensino, conforme princípios abarcados nas diretrizes curriculares municipais, que apresentam o uso das tecnologias no contexto das metodologias ativas. A plataforma AprenderVix é mais uma estratégia que contribuirá para a potencialização do processo ensino-aprendizagem. Deixa eu passar, Débora. Então, a plataforma AprenderVix, todos os servidores da unidade de ensino, assim como as crianças, estudantes da rede, que possuem contas institucionais educacionais, permanecerão com o mesmo login e senha. Hoje à tarde, eu disponibilizei, inclusive, um tutorial lá nos grupos, para quem ainda não fez o seu primeiro acesso, e até algumas pessoas me perguntaram porque fizeram acesso ano passado, mas não estava lembrando, né, da senha e tal. Aí tem um telefone que a gente pode disponibilizar, se alguém tiver com essa dificuldade, para conseguir fazer o reset dessa senha, tá? Então, olha, para o primeiro acesso, aí nós temos o link no grupo do WhatsApp e tem um tutorial lá para que vocês possam fazer o acesso ao boletim online e ao e-mail institucional. Né, qualquer dificuldade, é só entrar em contato com a unidade. Eu queria lembrar só uma questão. Nós estamos com um problema com o nosso telefone fixo. Desde ontem, o nosso telefone está mudo, mas eu já coloquei lá no grupo o telefone institucional, o telefone celular. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem ligar para esse número, tá? Que a gente vai tentar atender. A gente está tentando resolver o problema do telefone fixo, mas, infelizmente, a gente não conseguiu e o problema é na rede como um todo, que tem várias unidades com problema com os telefones fixos,
tá? Mas vocês podem estar ligando para um número, depois eu vou até disponibilizar de novo o número lá, mas quem está no grupo é aquele número do grupo lá de WhatsApp, é só mandar no privado para mim, ou, tá? O grupo os grupos estão abertos, inclusive, né? Para quem tiver alguma dúvida, é só mandar lá. Pode passar. O trabalho, todos os servidores, né? Pode passar. Desculpa, acho que eu estava aqui, né? O trabalho pedagógico na educação infantil, frente à pandemia que estamos vivendo, é um desafio, não só para o município de Vitória, mas para o mundo. Pensar nas especificidades das crianças e na organização das ações pedagógicas nesse contexto, sem perder de vista o que preconizam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? A resolução do Conselho sobre Educação e do Conselho sobre Educação, que requer de todos um trabalho colaborativo, interativo, articulado e avaliativo. Nosso desafio nesse momento é pensar ações presenciais e não presenciais que favoreçam os processos de interação entre a escola e família responsáveis, reafirmando a brincadeira como fundamental para a aprendizagem das crianças, mediada pelas diferentes linguagens que se destacam no processo de brincar, interagir, educar e cuidar. Vocês vão observar, como a mãezinha já comentou aí, que as atividades propostas para as crianças, os alunos dos grupos 1 ao 3, é baseado todo em interações, né, com sensorial, interações com as cores, com a brincadeira, com o movimento. Então, são coisas que são, atividades que são propostas para que a criança interaja com esses objetos, materiais, que percebam o mundo através do seu tato, através do olhar, através dos sentidos, tá? Já a gente não trabalha, né, com as crianças dos grupos 1 ao 3, com atividades escritas, né, porque as interações e as brincadeiras, né, com que se baseia nossas diretrizes, elas vão mais nesse sentido do sensorial, da percepção, da interação da criança com esse mundo que a cerca, né. O planejamento, elaboração dos materiais pedagógicos precisa considerar as seguintes orientações: respeitar e compreender a especificidade da infância e as possíveis dificuldades no envolvimento com as propostas. Por isso, a importância de observar a singularidade das crianças. Observar o tempo, a gente propôs as atividades, não é para fazer tudo agora. Você tem uma quinzena para fazer aquilo, cada atividade um dia, ou 2, 3 por semana. Então, não é uma coisa assim que você precise necessariamente dar conta de elaborar todas aquelas atividades, de fazer todas aquelas interações. O tempo da criança, respeitando, né, o envolvimento dela com o desejo de fazer aquilo ali, né? Então, elaborar material pedagógico para as crianças a ser disponibilizados por meio da plataforma Aprendevix ou impresso para as que não possuem acesso, com atenção à acessibilidade e à periodicidade nas postagens e distribuição às famílias e responsáveis. Então, como a gente já falou, né, nós teremos a plataforma, mas teremos também as atividades impressas para aquelas famílias que tiverem essa dificuldade de acesso. Elaborar atividades pedagógicas que priorizem as vivências e interações familiares. É importante que as atividades sejam significativas, contextualizadas e que possibilitem continuidade, uma vez que nenhuma experiência termina em si mesmo. Então, é importante que vocês tentem, durante um período da semana, sentar com a sua criança e fazer essa atividade. Eu sei que, né, a maioria de vocês trabalham, às vezes durante o dia a sua criança fica com uma outra pessoa, com uma cuidadora, com uma avó, e que não vai conseguir acompanhar. Destine um tempo, por exemplo, à noite, ou no final de semana, às vezes você vai conseguir fazer no final de semana, que aí você consegue fazer aquela interação, elaborar aquela atividade com ela, né? Orientar também atividades possíveis de serem realizadas de maneira não presencial, garantindo a efetiva participação da criança nesse processo. Favorecer o uso de materiais não estruturantes nas propostas educativas e brincantes, possibilitando que as experiências sejam acessíveis a todos. E planejar atividades pedagógicas não presenciais que possibilitem às crianças buscar meios de compartilhar suas memórias. Então, é tudo, né, interagindo com o mundo e sendo possível dentro da rotina de cada um de vocês.
Então, agora nós vamos entrar na parte dos protocolos de biossegurança. Com retomada das atividades presenciais, só poderá acontecer após a elaboração e implementação de plano estratégico de prevenção e controle, que é o PEPC, realizado pelas unidades de ensino. Então, nós, de cada unidade do município de Vitória, fizemos, então, esse PEPC, que é um plano, onde está tudo delimitado ali, todos os protocolos que deverão ser seguidos dentro da unidade. Tá? Esse plano estratégico, ele é baseado também na portaria conjunta da CESA-CEDU, a número 01 e a número 02, né? Que foram elaboradas no ano passado, que estabelecem medidas administrativas e de segurança sanitária a serem tomadas pelos gestores das instituições de ensino no retorno às aulas presenciais e da outras medidas. E temos a plataforma Escola Segura, né, também, que quando iniciar, nós fizemos o cadastro, né, da escola nessa plataforma, é uma plataforma do governo estadual, onde ali a gente tem que semanalmente alimentar com todas as intercorrências que acontecerem na unidade. Um profissional, uma criança que ficou doente, alguém, né, ou da família, então tudo que isso a gente tem que estar documentando nessa plataforma. Tá? Para que o governo, né, do estado e do município tenha, então, essas informações em mãos, né, e a escola tem essa obrigação de estar informando todas as intercorrências que acontecerem nesse período presencial das atividades. Utilizar, então, quais são os protocolos de biossegurança, né? Utilizar obrigatoriamente a máscara de proteção na forma das orientações dos órgãos de saúde, sendo vedada a entrada, permanência ou trânsito daqueles que não a estiverem utilizando ou se recusarem. Então, é terminantemente proibido a entrada de pessoas, crianças, dentro da unidade sem a máscara. Né? A gente sabe que a criança é muito difícil de usar máscara, algumas crianças têm dificuldade, mas a gente não vai poder permitir a entrada da criança ou do responsável sem a utilização da máscara. Tá? Alguma pergunta, Priscila, Neive? Vocês levantaram a mão? Então, eu vou passando aqui. Se houver alguma questão, vocês falem, tá bom? Observar a distância mínima de 1,5 m entre pessoas com máscaras, cabendo a cada setor, professor, a organização adequada do espaço físico, sala de aula. Então, nós estamos organizando a escola, a unidade, para que haja esse distanciamento nos espaços coletivos e nos espaços de sala de aula. Então, o espaço era todo demarcado, né, para que garanta esse espaço dessa distância mínima de 1,5 m entre as pessoas, sendo crianças ou adultos. Higienizar as mãos com álcool gel, 70%, e ou lavar com água e sabão. No caso das crianças, a prioridade é lavar com água e sabão. Né, o álcool em gel, ele não pode ser utilizado com as crianças só em último caso, assim, de, por exemplo, faltou água emergencialmente, aí utiliza-se o álcool em gel, mas as crianças não podem, elas vão usar, no caso, vão lavar as mãos com água e sabão. Né, quem já esteve lá na unidade viu que nós, inclusive, instalamos uma pia logo na entrada da unidade para que todos, né, as crianças e também adultos que adentrarem possam estar lavando a mão e também os dispensers de álcool em gel para os adultos, né, que adentrarem a unidade. Pode passar. Então, disponibilizar o álcool em gel para uso dos profissionais e demais adultos, mantendo dispensers de álcool 70% em lugares estratégicos do prédio escolar. Disponibilizar sabonete líquido para toalha, papel higiênico, lixeiras com tampa acionada por pedal ou outro mecanismo que dispense contato manual nos banheiros, também está sendo providenciado. Reforçar a limpeza dos pisos e equipamentos sanitários com água e sabão ou outro produto próprio para limpeza. O pessoal da limpeza terceirizada, já recebeu, inclusive, treinamento para reforçar essa limpeza. Evitar o consumo de água diretamente na torneira do bebedouro, incentivando a utilização de recipientes. Tá, só um pouquinho, Camila, que eu já vou falar para você.
Evitar o consumo de água diretamente na torneira do bebedouro, incentivando a utilização de recipientes individuais, copos, garrafinhas ou similares para essa finalidade. Com relação à máscara, nesse momento o ideal é que a criança vá com uma e tenha pelo menos mais uma dentro da mochila, tá? Porque a cada 2 horas procede-se, né, a troca. Mas como a criança, né, muitas vezes ela pode molhar a máscara, é bom ter até mais de uma na mochila. Porque ela está com uma, tem outra na mochila, é bom ter mais de uma na mochila para que ela tenha, né, se acontecer de repente, ela molhar, acontecer alguma coisa, aí tem uma outra, né, máscara na mochila, mas pelo menos mais uma na mochila. Né? Evitar aglomerações na entrada e saída dos alunos, nas idas ao banheiro, nos pátios, refeitórios e espaços coletivos. Vocês vão observar que quando houver o retorno presencial, nós teremos um escalonamento nas entradas, né, para evitar as aglomerações, né, as crianças serão recebidas no portão de entrada. Vocês não poderão entrar na unidade, somente se a criança estiver, né, chorando, se ela se negar a recusar a ir sozinha até a sala, a gente pode permitir que uma pessoa entre, mas os profissionais da unidade vão receber as crianças no portão, tá? Os materiais utilizados pelas crianças e estudantes deverão ser higienizados com álcool 70% antes e depois de seu manuseio. Nós estamos providenciando sacolas e caixinhas e pastas, para que cada criança tenha o seu material separado. Então, ela vai uma sacolinha com o seu material pedagógico e só ela vai mexer nesse material, tá? Para além das recomendações, devem ser evitadas filas na entrega de lanche, almoço, então a gente está reorganizando o espaço do refeitório, né? Os lugares do refeitório devem ser marcados de forma a assegurar o máximo de distanciamento possível entre os estudantes e devendo ser evitado o compartilhamento de alimentos e objetos entre eles. Né, lanches e artigos pessoais, isso aí a gente não tem mesmo na educação infantil, né? E nos revezamentos entre os turnos, deve ser realizada a adequada limpeza e desinfecção das superfícies utilizadas com o produto recomendado para tal fim. Então, por exemplo, vai ter uma escala para as crianças façam os seus lanches e almoço ou jantar, e a cada troca de turma, o espaço vai ser higienizado para que uma nova turma venha. Tá, isso aí, né, pelo menos nesse momento, e aí os protocolos todos vão ser seguidos para que não haja nenhum tipo de aglomeração no refeitório. Será aferida a temperatura das crianças na entrada do CMEI. As crianças que apresentarem estado febril de 37,8 acima serão encaminhadas à unidade básica de saúde ou ao pronto-socorro. A criança somente retornará com parecer médico por escrito. Então, a criança que tiver nessa variação de temperatura, ela não poderá adentrar a unidade, ela vai ser encaminhada, né, para a família, para a unidade de saúde, a gente tem um encaminhamento, então lá tem a prioridade de atendimento, ou então quem tem, né, o plano de saúde, o outro tipo de atendimento, encaminhar então a criança para esse atendimento e depois retornar com esse parecer do médico por escrito, tá? As crianças serão recebidas e entregues na entrada do CMEI pelos profissionais da unidade. A carteirinha de identificação deverá ser apresentada e não ficará retida. Caso alguma criança demonstre resistência para entrar no ambiente escolar, será permitida a entrada de um acompanhante até o espaço da sala de aula. Então, aquele costume que nós tínhamos, né, até então, de você chegar com a sua criança, receber a carteirinha, e quando vir buscar, entregar a carteirinha, não vai acontecer mais. A carteirinha vai ficar com você, né, com a pessoa que vai levar buscar a criança, e ela vai ser apresentada na saída da criança para que a criança seja entregue, tá? Não teremos mais aquela troca de carteirinha, como acontecia até o ano de 2020. Pode passar. Agora, nós temos rapidinho aí um vídeo que vai passar para vocês, né, que resume um pouquinho isso que a gente falou. Pode ser que o áudio não saia tão bom, Marlúcia, porque geralmente dá esses problemas, depois a gente pode encaminhar o vídeo também para os grupos de Zap, tá? Tá.
E aí, vai lá para a conta? Vamos lá agora à noite. Esse foi um vídeo disponibilizado, né, pela Secretaria de Educação. Algumas coisas que vocês viram aí se aplicam mais às EMEFs, né, mas a gente achou interessante passar, porque dá um resuminho, né, de algumas coisas que a gente já passou aqui, e é só para responder algumas questões que algumas pessoas colocaram aqui no chat. As carteirinhas, elas serão disponibilizadas à medida que as crianças forem retornando no presencial. Tá? Se precisar de alguma declaração, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem solicitar à escola, que a gente providencia, mas as carteirinhas a gente vai providenciando para as famílias à medida que as crianças forem retornando, tá? E com relação aos termômetros, nós já recebemos da secretaria os termômetros de aproximação, então todas as crianças que adentrarem todos os dias serão medidas a temperatura delas, tá bom? Então isso já vai acontecer. E aqui a Priscila está perguntando. Ana Carolina, que pena. Obrigada pela participação, tá? As crianças terão algum curso desse protocolo de segurança? Então, as crianças serão orientadas desde o primeiro momento em que elas retornarem, né? E algumas turmas, as turmas, inclusive, né, já estão até fazendo trabalho com as crianças nos grupos de WhatsApp, as atividades que serão enviadas, algumas, né? Algumas turmas separaram, inclusive, com essa temática, porque ao chegarem à unidade, elas serão orientadas com muita tranquilidade para poder dar segurança para a criança. Então, isso aí, a gente vai, com certeza, a gente vai ter um projeto de acolhida
né, que vai ser elaborado pela equipe, já está sendo elaborado pela equipe, para quando as crianças chegarem, né, todo esse protocolo, toda essa nova realidade, né, que eles vão, as crianças que já são nossos alunos, né, eles vão estranhar muito, né, a liberdade que eles tinham, que algumas coisas eles não vão poder fazer, muitas coisas eles não vão poder fazer. Então, a questão de restrição, né, ao toque, criança gosta, né, de estar abraçando o coleguinha, então, tudo isso a gente vai tentar, é lógico que a gente não consegue fazer tudo, né, gente? Nós vamos tentar, né, de alguma maneira, fazer com que a criança, aos poucos, vá compreendendo, né, essa nova realidade. Aqui, a Cássia, a nossa... é a mãe também de aluno, também nossa servidora, ela está perguntando aqui, né, caso a criança apresente resistência e permanecer de máscara na escola, o que será feito? Olha, infelizmente, a criança não poderá permanecer na escola se ela não conseguir ficar com a máscara, porque vocês viram lá no protocolo que todas as pessoas que adentrarem a unidade têm que usar a máscara. Né? Infelizmente, se a criança não se adaptar, não tem como ela ficar. Por isso que as crianças menores não vão, nesse primeiro momento, ser aceitas na unidade, né? Porque a criança pequena, né, as crianças de 0 a 3 anos, ela não consegue ficar de máscara, né? Até os de 4 anos, algumas crianças têm dificuldade, mas, infelizmente, se a criança não se adaptar, ela não poderá ser aceita na unidade, tá? Infelizmente, tá? É isso mesmo. Nossa, Camila, até para gente também, olha, a gente adaptar, ficar ali o tempo todo de máscara, trocando de máscara de 2 em 2 horas, é muito complicado. Estava reclamando hoje que eu estou com dor de cabeça direto, porque realmente é muito cansativo. Né? Calor também, né? O ar-condicionado ele não vai poder ser ligado com frequência, a gente vai ter que estar com os ventiladores sempre ligados, mas a gente conseguiu fazer algumas aberturas, né, de janelas e tudo. É isso mesmo, isso mesmo. Por isso que vocês vão optar, gente. A gente sabe que muitas famílias precisam, né, do retorno da sua criança, às vezes por motivo de trabalho, dificuldades, muito tempo, mas infelizmente precisa ter esse bom senso, precisa muito ter esse cuidado. E também, né, aqueles que optaram pelo retorno presencial, né, pelo retorno não presencial nesse momento. Depois, com o tempo, se vê, né, que está conseguindo, está tudo tranquilo, pode informar a escola, e aí terá um prazo de pelo menos 15 dias para a escola se organizar para receber sua criança, tá? Então, a gente vai ter um trabalho muito intenso de estar conduzindo essas crianças e garantindo que todas estejam usando máscara. Né? A Cássia está lembrando aqui. Gente, nós temos agora... alguém gostaria de falar mais alguma questão sobre essa questão do protocolo, sobre o atendimento, o retorno às atividades presenciais? E nós vamos passar para o segundo ponto e último ponto da reunião, que é bem rapidinho. Podemos passar, então, se alguém tiver alguma questão, né? Então, Lucinara, a gente vai, como eu falei, nós vamos ter um projeto de acolhida, e a gente tem, assim, nós estamos muito aflitos com essa situação, porque a unidade, a educação infantil, o princípio dela é a brincadeira e a interação. Né? Como que a gente vai conseguir garantir que a criança não se abrace, a criança não queira correr pelo corredor livre? Então, é uma coisa que nós vamos aprender juntos, porque esse tempo todo que nós ficamos afastados das nossas crianças, uma coisa que afligia muito isso, muito a nós, era essa situação. Como pensar a educação infantil sem o colo, sem o toque, sem o carinho, sem a brincadeira, sem o abraço? Então, para a gente, é muito angustiante a gente pensar nesse momento, né? E agora que a gente está iniciando, né, planejando o início desse retorno, a gente vai aprender juntos, tá? Porque as crianças, nós vamos fazer uma separação dos brinquedos, nós vamos tentar garantir que cada criança tenha os seus brinquedos para brincar. Alguns brinquedos não vão ser possíveis ser utilizados, que são brinquedos coletivos, né? Aí, os espaços de uso coletivo, a gente vai tentar fazer
revezamentos, né, aonde a turma que vá para aquele espaço, depois de um tempo, saia, e aí vai fazer toda a equipe, fazer toda a higienização do espaço para que outra turma possa usar. Então, aquele momento que a gente tinha, né, de brincadeiras no pátio, com várias turmas juntas, a gente não vai conseguir garantir, tá? Vai ter que ter mesmo um revezamento, uma escala dos espaços coletivos. É uma experiência nova para todo mundo, tá? A gente está sofrendo bastante com isso também, tá? As crianças com necessidades especiais, Mariane, a gente precisa conversar mesmo, dependendo da situação, da necessidade especial da criança, dependendo de toda aquela situação que a criança precise, a gente tem que tentar ver como esse retorno presencial poderá ser viabilizado. E pode acontecer de algumas crianças até não ser possível esse retorno presencial. Então, nós precisamos ter esse diálogo particular com a família, para que a gente possa atender, né, essa criança, as suas crianças, né, seus filhos, da maneira mais adequada, tá, Mariane? Então, eu espero, né, depois você pode entrar em contato conosco, que a gente vai conversar, e nós vamos, né, dependendo de cada especificidade, a gente vai tentar garantir da melhor maneira possível esse retorno, ou se não for possível, a gente vai acompanhar a sua criança pela plataforma e pela atividade impressa, tá bom? Tá ok, Mariane? Depois a gente conversa mais, Mariane, tá bom? Pode procurar a gente para a gente conversar. Então, gente, o nosso último assunto é o nosso conselho de escola. Como vocês sabem, a escola, ela tem esse regime de condução que é participativo. Então, os pais, os alunos, o segmento de servidores, magistério, a comunidade, ela participa da administração da unidade, fazendo parte desse conselho de escola. O conselho de escola ele tem um regimento próprio, tem uma eleição que acontece de 4 em 4 anos. Então, essa eleição, 3 em 3 anos, e essa eleição, ela aconteceu, né, em 2018, e nós temos pais que suas crianças deixaram a unidade e, por esse motivo, aconteceu, então, uma vacância no conselho de escola. Hoje, quais são os pais, né, do segmento de pais e alunos que compõem o nosso conselho? A Edneuma, que é mãe da Miriam, do grupo 3, acho que é 3 esse ano, a Eniele, que era mãe da Ana Cecília e do João Pedro, né, e a Cássia, que é mãe da Melissa. Então, essas 3 mães compõem o conselho de escola hoje. Os outros pais que faziam parte desse conselho saíram da unidade por conta de transferência e também por conta das crianças do grupo 6, né, que foram para a EMEF. Nós temos no segmento magistério, hoje, 2 servidoras, 2 professoras, a pedagoga e a professora, Débora, pedagoga, e a Lília, professora. No segmento de servidores, nós temos representantes, Adriana, que é a nossa merendeira, e a Jéssica, que é assistente de educação infantil, e temos o nosso conselho fiscal, que nesse momento é composto pela Camila, pelo Roger e pelo Rodrigo. Além do representante da Associação de Moradores, né, que no último ano, inclusive, a gente até encontrou um pouquinho de dificuldade para ter esse contato, né, por conta de algumas situações que aconteceram. Então, nós precisamos hoje, né, de pais, mães, né, que queiram fazer parte desse conselho para compor o nosso conselho. Nós temos aí 6 vacâncias no conselho. Tá? Desculpa, 4 vacâncias no conselho. Então, nós precisamos desses pais para nos ajudar. Então, eu gostaria de saber se alguém aqui, né, que está presente nessa reunião, gostaria de fazer parte desse conselho. Nós temos reuniões mensais, reunião tem um cronograma próprio. Nessas reuniões, a gente discute, né, questões pedagógicas, questões estruturais da unidade, questões financeiras, né, dos recursos que são aplicados na unidade. Nós também temos, né, a participação do conselho, né, nas prestações de conta, nós temos participação dos conselhos em decisões que precisam ser tomadas, né, então o conselho, ele é participativo, né, e tem uma participação muito efetiva. Aí eu gostaria de saber se nós temos pais aqui, mães,
né, que gostariam de fazer parte desse conselho. Que aí, se alguém quiser dar o seu nome, né, a gente solicita, né, essa gentileza. Amanhã a gente pode estar entrando em contato no privado com vocês, né, para estar fazendo toda a documentação, né, acesso às informações necessárias para que... Ai, que bom. Lucas Lima, nós temos aí já, né? Lucas Lima, qual é o nome da sua criança? Elisa Viana. Você sabe qual é a turma? Ah, não lembra? Não, tudo bem, mas pelo nome a gente já consegue. Ela tem quantos anos, Lucas? Isso, a Marilene está lembrando aqui, né, que o conselho é de fundamental importância para a nossa escola, ser ainda melhor. Ela tem 1 ano e 9 meses, então ela deve ser do grupo 2, tá? Mas, Lucas, amanhã eu entro em contato com você direitinho, tá, para te explicar. Nós temos aí também, tá, Davi Oliveira Santiago. Davi é o nome... Davi, você é o pai da Sara? Desculpa aqui, perdão. É porque, Débora, subiu aí o chat, não estou conseguindo acompanhar. Peraí, deixa eu voltar lá. Peraí, deixa eu voltar aqui o chat, desculpa, consegui baixar aqui. Lucas Davi Oliveira Santiago, tá? O nome da Sara. Sara é o quê? A mãe? A mãe do Davi, ok. Sara Teixeira. A mãe do Davi, do grupo 5A. Ai, gente, muito obrigada. Mais alguém gostaria de fazer parte desse conselho? Ai, obrigado. Mais alguém? Eu fiz até o convite a alguns pais que tiveram hoje lá no CEMEI, tá? Então, a gente já está, né, aqui com um horário bem avançado, mas... Se vocês tiverem esse desejo, que tiverem dúvidas, tá? Às vezes tem dúvida, está meio ainda, né, indeciso. Entre em contato conosco amanhã, tá? Falem conosco, que a gente vai explicar direitinho, que é muito importante que vocês participem do conselho. Ontem mesmo, nós tivemos reunião do conselho, nós temos alguns problemas na unidade, que a gente precisa muito da participação de vocês, tá bom? Ai, Priscila, entre em contato comigo amanhã, Priscila. Ó, você é mãe de... Como é o nome da sua criança, Priscila? Priscila, ó, amanhã eu vou ligar para você, tá bom? E vou te explicar direitinho, tá bom? Que aí, se você tiver alguma dúvida, e aí a gente vai explicar para você, tá bom, Priscila? Muito obrigada, tá? Então, nós temos aqui, ó, já três que estão aqui conosco. Se mais alguém do grupo, tá bom? Te explicar com mais papel, né, de vocês nesse conselho para todos nós. Ao final, de trazer alguma questão para a gente reunião. Se comprometeu, né, o teto máximo de 20 horas, são 19h44. Muito obrigado a todos e todas. Agradeço com a gentileza também dos servidores que estão presentes, né, nesse momento, nesse grupo. Muito importante a presença de vocês também. Agradeço a participação dos pais, das mães responsáveis, as nossas crianças que a gente viu aí também. Muito, muito gostoso ver vocês, tá? E qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Uma boa noite a todos e todas, tá? Muito, muito, muito... Uma noite bem tranquila para vocês. Bom descanso.